Imagine construir um caça tão furtivo que seu sinal no radar equivale ao de uma abelha, capaz de voar acima de Mach 1.5 sem precisar queimar combustível extra. Você pensaria que uma máquina concebida para dominar os céus globais seria a arma mais letal em qualquer campo de batalha, certo? Em apenas alguns anos críticos, entregaram o F-22 Raptor. Mas como uma aeronave tão letal se tornou refém do seu custo? Por que seus sistemas exigem hangares especiais? Onde estão as vitórias contra inimigos à altura? E quando perceberam que haviam criado um gigante deslocado no tempo? A resposta, claro, não é o que você pensa. Nos anos 80, o medo paralisante tomava conta dos corredores sombrios do Pentágono. A União Soviética avançava rapidamente, desenvolvendo supercaças como o Sukhoi Su-27 e o formidável Mikoyan MiG-29, aeronaves projetadas especificamente para humilhar e superar os lendários jatos F-15 e F-16 norte-americanos em combates de curta distância. Para responder à altura, a Força Aérea dos Estados Unidos iniciou o ambicioso programa ATF, ou Tático Avançado de Caça, exigindo uma máquina que pudesse cruzar 100% do espaço aéreo inimigo sem jamais ser detectada. Tentativas anteriores de criar bombardeiros e aviões de ataque furtivos, como o F-117, haviam resultado em aeronaves notoriamente lentas ou terrivelmente difíceis de manobrar. Isso ocorria porque a própria física ditava que superfícies extremamente anguladas, necessárias para desviar as ondas de radar, invariavelmente arruinavam a aerodinâmica essencial para a sobrevivência em combates aéreos dinâmicos. Mas antes de continuar, me conta nos comentários. Você já viu algum caça militar voando de perto ou tem alguma experiência com esse tema fascinante? Deixa aí embaixo. Os novos requisitos da Força Aérea pareciam uma piada de mau gosto enviada aos engenheiros. O novo caça de quinta geração precisava ter capacidade absoluta de supercruzeiro, ou seja, voar em velocidade supersônica contínua, possuir furtividade extrema, equivalente a espantosos 0,001 metro quadrado nas telas de radar inimigas, e ainda manter flexibilidade estrutural para puxar mais de 9 forças G em um combate ar-ar. Tudo isso, é claro, sem derreter. Sem pressão, né? No centro do revolucionário design do F-22, Raptor estava a tecnologia de empuxo vetorado bidimensional. Os engenheiros da Lockheed Martin rapidamente perceberam que, para manter a furtividade perfeita, sem sacrificar a agilidade crucial em combates aproximados, eles precisavam controlar ativamente a direção violenta dos gases de exaustão do motor. Isso significava que os dois massivos motores Pratt & Whitney F-119, gerando um absurdo total combinado de impressionantes 70 mil libras de empuxo bruto, poderiam direcionar o jato de ar superaquecido em exatos 20 graus, tanto para cima quanto para baixo, de forma independente. O resultado foi uma capacidade biomecânica quase surreal de mudar de direção instantaneamente no meio do ar, desafiando a gravidade em manobras que deixariam jatos antigos caindo como pedras. Para garantir a furtividade invisível, a engenharia precisou ir além. Cada centímetro exposto da aeronave foi cuidadosamente moldado com cantos levemente arredondados, bordas de portas em formato de serra e totalmente coberto por um material classificado de altíssima absorção de radar. No entanto, essas escolhas de design alienígena traziam pesados compromissos operacionais para a equipe de manutenção. O avião, que ostenta quase 19 metros de comprimento e 13,5 metros de envergadura, é um leviatã de metal pesado, mas nas telas de radares hostis, seu reflexo se resume ao tamanho de uma minúscula abelha metálica. O imponente caça pode facilmente alcançar Mach 2,2 em mergulho e subir a altitudes táticas superiores a 15 mil metros, reescrevendo o livro de regras militares
quebrando seguidos recordes mundiais de persistência furtiva. Parece uma solução perfeita e definitiva para dominar confortavelmente qualquer espaço aéreo do planeta, até você perceber que manter essa maravilha tecnológica operando no extremo limite absoluto da física e da aerodinâmica cobraria um preço simplesmente inimaginável dos cofres públicos. Mas havia um problema. Ter uma fuselagem completamente absorvente de radar criou um grande problema logístico quase inadministrável. O revestimento especial furtivo que envolvia o caça bilionário era extremamente sensível às mínimas variações de clima, à chuva comum e até ao atrito natural do ar ralo, em altas velocidades supersônicas. Estimava-se que inacreditáveis 40% das exaustivas horas de manutenção iniciais eram gastas exclusivamente consertando, lixando e colando novamente a pele furtiva do avião após voos rotineiros. Um engenheiro-chefe frustrado da época chegou a relatar em memorandos internos que os mecânicos sentiam que haviam criado uma legítima Ferrari do ar, que precisava ser rigorosamente encerada, polida e curada a cada vez que saía da garagem. Caso contrário, ela perderia instantaneamente a sua caríssima invisibilidade. O segundo problema colossal surgiu na própria arquitetura e integração dos complexos aviônicos digitais. Com quase 2 milhões de intrincadas linhas de código não testadas exaustivamente nas primeiras versões, o software integrado inicial sofria panes sistêmicas catastróficas. Se houvesse uma falha de milissegundos na comunicação entre os avançados sensores infravermelhos e o radar principal ativo, o efeito cascata computacional resultante causaria o travamento completo e perigoso do sistema de navegação em pleno voo supersônico. Até a atualização tardia e salvadora do chamado Bloco 23 de software, cruzar a linha internacional da data sobre o vasto Oceano Pacífico sem que os sistemas principais da aeronave reiniciassem sozinhos era uma tarefa virtualmente impossível. Na verdade, foi exatamente assim que o Raptor viveu o seu tenso momento de Apollo 13, com pilotos em pânico precisando reiniciar múltiplos sistemas vitais no ar, apenas guiando-se desesperadamente por instrumentos analógicos de backup em meio à desorientação. O terceiro pesadelo contínuo envolvia o gigantesco calor gerado pelos supercomputadores de bordo, que exigiam refrigeração absurda. A engenhosa solução encontrada passava por um sistema de encanamento onde o próprio querosene gelado das asas atuava como líquido de resfriamento para o radar antes de ser queimado nas turbinas. Como se descobriu tardiamente, essas soluções improvisadas mantiveram o jato no ar de forma letal, mas cobrando verdadeiras fortunas em manutenção diária. Lembra quando eu mencionei as exclusivas baias internas de armamento escondidas sob a fuselagem? Esse é, sem dúvida, o subsistema tático mais fascinante de toda a aeronave. Para não comprometer a sua valiosa assinatura furtiva, cruzando territórios hostis, o Raptor carrega todos os seus mísseis letais, como o temido AIM-120 de médio alcance, totalmente ocultos em sua barriga plana e nas cavidades laterais. A grande expectativa inicial dos projetistas era que o simples ato de abrir as portas e realizar um disparo voando em velocidade supersônica extrema criaria um perigoso vácuo aerodinâmico imprevisível. Essa força brutal empurraria o armamento engatilhado de volta para a estrutura frágil do avião, causando um desastre imediato e explosivo nos céus de testes. Mas um truque simples, porém absolutamente genial da equipe de armas, ajudou a resolver esse assustador gargalo técnico. Braços hidráulicos articulados de ejeção super rápida que arremessam fisicamente o míssil armado para fora da turbulenta zona de ar denso com a incrível força brutal de 40 forças G. E tudo isso incrivelmente coordenado em uma ínfima fração cronometrada de exatos 80 milissegundos.
As imensas portas da baía abrem e fecham tão violentamente rápido que qualquer sofisticado radar inimigo sequer tem tempo hábil de registrar a mínima alteração no perfeito perfil liso da fuselagem em aproximação. Outra capacidade profundamente inesperada surgiu da brilhante integração de rede passiva desenvolvida a portas fechadas. Durante testes operacionais extremos de superioridade no gélido Alasca contra grandes oponentes simulados, apenas um único Raptor voando silenciosamente conseguiu rastrear ameaças ocultas e guiar frotas inteiras de caças aliados mais antigos, que operavam com radares desligados, diretamente para abates precisos. Você pensaria que um clássico avião de superioridade aéreo se resumiria apenas a potentes motores metralhadoras e mísseis velozes, certo? Mas não é o que você pensa, pois no moderno cenário de guerra digital, este jato atua silenciosamente como um verdadeiro e invisível servidor cibernético flutuante no céu. Talvez a parte mais amargamente inesperada dessa saga inteira é que o fabuloso e temido avião, originalmente projetado com tanto rigor para aniquilar imensos esquadrões de caças soviéticos no auge de um tenso conflito nuclear mundial, nunca encontrou o cenário apocalíptico de guerra convencional para o qual foi tão meticulosamente desenhado em segredo. Ironicamente, a incontestável superioridade aérea de ponta do majestoso Raptor nunca foi usada como planejado por seus geniais criadores, num embate direto e sangrento contra exércitos de potências mundiais dominando o espaço aéreo global. De repente, a poderosa União Soviética colapsou silenciosamente e as prioridades geopolíticas mundiais mudaram de forma drástica e irônica. Com a prolongada e suja guerra ao terror dominando a política externa norte-americana, a partir do turbulento ano de 2001, as forças armadas no deserto necessitavam desesperadamente de aeronaves baratas e versáteis para lançar ataques terrestres contra pequenos grupos de terroristas insurgentes, escondidos em cavernas do Iraque ou do Afeganistão. Eles não precisavam de um exigente e milimétrico predador aéreo focado em caçar jatos adversários, que simplesmente não existiam naquelas regiões remotas. É exatamente por isso que o projeto Vultoso sofreu severos cortes governamentais e sucessivos cancelamentos ao longo de uma década inteira. De uma ambiciosa frota invencível inicialmente projetada de mais de 750 caças dourados, as linhas de montagem pararam abruptamente em ínfimos 187 jatos construídos. Pode parecer apenas uma fria medida econômica do Congresso americano, até você perceber que essa exclusividade e banimento de exportações transformaram a aeronave em um raro órfão militar caro demais para ser atualizado frente à modernidade. Voltando para o legado inestimável de seu uso tático real nas trincheiras, a aguardada estreia de Fogo Bélico foi incrivelmente distante das cinematográficas e gloriosas batalhas que a indústria sempre vendeu. No ano de 2014, a máquina misteriosa finalmente entrou em cena, participando ativamente das longas missões sobre os áridos territórios em conflito da Síria. Durante extenuantes 12 meses ininterruptos de campanha militar, a seleta frota do esquadrão realizou surpreendentes 200 missões noturnas de bombardeio preciso, despejando com perfeição matemáticas bombas pesadas de 1000 libras sobre instalações subterrâneas e esconderijos do Estado Islâmico. Ainda assim, suas instintivas capacidades predatórias não deixaram de humilhar desafiantes quando provocadas em céus internacionais. Em meados de 2013, um fato notório e emblemático de intimidação silenciosa ocorreu perto da tensa fronteira aquática iraniana. De forma cirúrgica e sorrateira, um audacioso piloto americano em seu indetectável jato esgueirou-se sem aviso para debaixo de um veloz e robusto caça F-4 de fabricação antiga do Irã,
que voava perigosamente na intenção de abater de forma covarde um lento drone espião desarmado. Subindo subitamente ao lado da cabine do militar assustado, o americano rompeu o rádio e transmitiu um frio e paralisante aviso de poder. Os caças interceptadores deveriam abortar o ataque imediatamente e retornar às suas bases em segurança. No entanto, como todos acompanharam extasiados pela mídia televisiva, no estranho mês de fevereiro de 2023, a primeira vitória oficial do lendário equipamento de guerra norte-americano não foi a espetacular detonação em massa de jatos furtivos asiáticos ultramodernos, como o temido chinês Chengdu J-20, ou o ágil e problemático jato russo Sukhoi Su-57. Pegando estrategistas e generais totalmente de surpresa, seu documentado e único abate foi, ironicamente, a destruição banal e unilateral de um balão espião asiático civil, furado impiedosamente aos congelantes 60.000 pés de altitude. No rigoroso fim das contas e das gigantescas auditorias financeiras federais, o emblemático jato de guerra furtivo permanece intocável como a mais pura, crua e letal representação física de uma ousada engenharia aeronáutica sem nenhum pudor orçamentário, combinando com perfeição e maestria o seu pioneiro empuxo vetorado dinâmico e uma velocidade extrema e inalcançável que corta o vento gelado e supera com sobra a marca dos terríveis 1.800 km por hora em total modo fantasma. A incrível plataforma voadora entregou uma soberana margem de letalidade ar-ar inquestionável. Mas o insondável paradoxo militar final e melancólico finalmente bate com toda a força à porta dos generais em Washington de forma inevitável. O revolucionário projeto bélico mais absurdo, letal e invencível que já saiu da mente humana para os ares passará de forma cega para as geladas prateleiras da história, documentada como um insuperável guerreiro mítico que jamais enfrentou frente a frente uma oposição da sua laia. A fantástica criatividade científica desses homens de jaleco desenhou meticulosamente uma maravilha que, de tanto olhar para o futuro e ser perfeita aos olhos físicos, morreu prisioneira prematuramente dentro da imensa arrogância do seu design impagável e engessado. A nossa brilhante saga bélica diária nos mostra, ano após ano de conflito constante, que ter e ostentar cegamente o escudo mais impenetrável e caro do planeta inteiro cobra fatalmente o alto preço das dívidas reais, quando a bala inimiga muda covardemente de endereço e forma. E aí, o que você achou dessa história e de toda essa reviravolta aeronáutica que destruiu promessas e mudou regras táticas? Deixa seu like no vídeo agora mesmo. Se você genuinamente não sabia dos insanos concertos diários cruéis, apenas para tentar resgatar a finíssima e caríssima pele magnética derretida pelo vento inclemente em altíssima velocidade, se inscreve no nosso canal hoje mesmo sem falta para mais histórias dramáticas e analíticas e documentos raros abertos sobre toda a aviação militar secreta oculta pelas burocracias dos grandes generais. E comenta aí embaixo para mim na caixa agora. Qual formidável jato de ataque interceptador clássico obscuro da velha ou da nova geração do nosso mundo mortal realmente faria você parar o relógio e mereceria de vez a nossa atenção, focada para uma investigação profunda e implacável em formato de dossiê completo, como fizemos hoje aqui nessa transmissão tensa e contínua do canal? Até a próxima!